Você está ouvindo História em Versões. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. E antes de mergulharmos no episódio de hoje, eu quero trazer algumas informações a você. Se você estiver gostando do conteúdo que oferecemos, então você compartilhe esse episódio com os seus amigos, familiares e colegas, espalhando assim esse episódio para o número máximo de pessoas possível, certo? Para que nosso podcast continue crescendo cada vez mais. Se você estiver ouvindo através do Spotify, eu gostaria que você nos desse uma avaliação honesta e classificasse tanto este episódio, né? Abaixo desse episódio tem a classificação dele, onde você pode classificar de 1 a 5 estrelas, e também o nosso podcast como um todo no Spotify, né? Você consegue classificar se você for um novo ouvinte, você é ouvinte, nunca classificou, mas gosta do que a gente faz aqui, pode classificar aí com 5 estrelas, tá certo? Suas opiniões, eles nos ajudam a crescer e aprimorar continuamente o nosso trabalho, certo? Então, eu agradeço bastante você que está ouvindo no Spotify e poder classificar tanto esse episódio como o podcast como um todo, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso podcast. Em um continente banhado pelo sol escaldante, onde a savana se estende até o horizonte, nasceu um homem que desafiaria as normas e forjaria um legado imortal. Seu nome era Yasuke, e sua história, uma saga épica que transcende fronteiras e culturas. Yasuke nasceu em Moçambique, no seio da vibrante cultura africana. Ele viveu seus primeiros anos imerso em costumes ancestrais e ritmos contagiantes. Sua infância, porém, foi abruptamente interrompida pela crueldade do tráfico de escravos. Capturado por traficantes impiedosos, Yasuke foi lançado em uma jornada tortuosa através do oceano, separado de sua terra natal e de tudo que lhe era familiar. A bordo de um navio negreiro, ele enfrentou o terror da travessia, cercado por doenças, fome e constante ameaça de morte. Ao chegar à Índia, Yasuke foi vendido como escravo em um mercado fervilhante de pessoas e mercadorias. Lá, sua vida tomaria um rumo inesperado, cruzando o caminho de um homem que mudaria seu destino para sempre. Alessandro Valignano, ele era um jesuíta italiano de mente aberta e espírito aventureiro, e ficou fascinado pela força física e inteligência de Yasuke, vendo nele um potencial incomum. Então Valignano decidiu comprá-lo e libertá-lo da escravidão. Juntos eles embarcaram em uma nova jornada, navegando pelos mares em direção ao Japão, um país misterioso e distante, onde a cultura e os costumes eram radicalmente diferentes de tudo que Yasuke já havia conhecido. Então, ao desembarcar em terras japonesas em 1579, Yasuke causou uma comoção instantânea. Sua pele negra, jamais vista antes pelos japoneses, o tornou uma figura lendária, objeto de fascínio e admiração. A notícia de sua chegada logo chegou aos ouvidos de Oda Nobunaga, um senhor feudal poderoso e ambicioso, conhecido por sua personalidade implacável e inteligência estratégica. Nobunaga, intrigado com a figura exótica de Yasuke, decidiu conhecê-lo pessoalmente. Ao se encontrar com Yasuke, Nobunaga ficou impressionado com sua postura firme, inteligência aguçada e habilidade de combate, reconhecendo nele um guerreiro excepcional. Nobunaga o contratou como guarda-costas pessoal, dando início a uma relação de profunda lealdade e amizade. A ascensão de Yasuke como samurai negro, o primeiro da história, marca o início de um novo capítulo em sua vida, repleto de desafios, aventuras e glórias. O palco está pronto para que ele desvende seu destino em um país distante, onde sua bravura e determinação desafiarão as normas e o transformarão em um símbolo de esperança e tolerância. O Japão do século XVI era um caldeirão em ebulição. Senhores feudais, que eram chamados de daimyos ou daimyos, travaram uma sangrenta guerra de conquista, cada um buscando o domínio supremo. Nesse cenário turbulento, Yasuke, o samurai negro, emergiu como um farol de bravura e lealdade. Lutando lado a lado com Oda Nobunaga, Yasuke se tornou um guerreiro implacável. Sua força física era lendária, capaz de partir espadas ao meio com um único golpe.
Sua agilidade era comparável ao de um felino, permitindo que ele se esquivasse de flechas e golpes com facilidade. E seu domínio da espada era impecável, transformando-o em um oponente mortal. Yasuke não se contentava com a mediocridade. Treinava incansavelmente, aprimorando suas habilidades de combate dia após dia. Ele estudava as técnicas de diferentes estilos de luta, buscando sempre a perfeição. Sua disciplina e dedicação eram inigualáveis, inspirando seus companheiros de batalha. O reconhecimento de seu valor não tardou. Nobunaga, impressionado com a bravura e lealdade de Yasuke, concedeu-lhe o título de samurai, uma honra raramente concedida a um estrangeiro. A ascensão de Yasuke quebrou barreiras seculares, desafiando as normas sociais da época e abrindo caminho para a tolerância e diversidade. Nem todos, porém, o receberam de braços abertos. Alguns viam Yasuke como um símbolo de impureza, uma aberração, em um mundo dominado por tradições rígidas. Outros o invejavam por sua posição de destaque ao lado de Nobunaga, alimentando o ciúme e a hostilidade. A bravura de Yasuke foi posta em prova em diversas batalhas sangrentas. Citarei aqui algumas delas. A primeira foi a Batalha de Oke-Hazama. Eu vou falar aqui o nome das batalhas um pouco lento, tá? Porque tá em japonês e aí é meio difícil de pronunciar. E essa batalha ocorreu em 1560. Nobunaga, com apenas 1.500 homens, derrotou o poderoso Imagawa Yoshimoto, na verdade, que tinha um exército de 25.000 soldados. Yasuke lutou com ferocidade, protegendo Nobunaga e abrindo caminho para a vitória. A outra batalha foi a Batalha de Anegawa, de 1570. Nobunaga se uniu com Tokugawa para derrotar a coalizão liderada por Asakura Yorikage e Azai Nagamasa. Yasuke se destacou em combate, demonstrando sua maestria com a espada e sua capacidade de liderança. A outra batalha foi a Batalha de Nagashino, em 1575. Nobunaga utilizou uma estratégia inovadora de infantaria com armas de fogo para derrotar o exército de Takeda Shingen, famoso por sua cavalaria. Yasuke, à frente da linha de frente, contribuiu para a vitória decisiva de Nobunaga. A outra batalha foi o cerco de Ishiyama, Horangi. Na verdade é Horangi, alguma coisa assim, tá? Perdão aí pela pronúncia. Que ocorreu de 1570 a 1580. Nessa batalha, Nobunaga sitiou o templo budista com o mesmo nome da batalha, né? Não vou repetir, que ele sitiou por 10 anos. E Yasuke, então, participou do cerco, demonstrando sua resistência e perseverança ao lado do seu senhor. Em 1582, Nobunaga foi traído e assassinado por Akechi Mitsuhide. Yasuke, fiel ao seu juramento, lutou ao lado de Mitsuhide contra os Vingadores de Nobunaga. Apesar de sua bravura em combate, as forças de Mitsuhide foram derrotadas. Yasuke, após a batalha, desaparece da história, deixando um legado de bravura, lealdade e pioneirismo. As razões pelas quais Akechi Mitsuhide traiu Oda Nobunaga em 1582 são complexas e ainda hoje são objeto de debate entre os historiadores. Mas as principais teorias incluem a ambição pessoal. Mitsuhide, um general talentoso e ambicioso, desejava poder e glória para si mesmo. Ele pode ter visto a morte de Nobunaga como uma oportunidade de tomar o controle de seus territórios e se tornar um líder poderoso. Outro ponto seria por vingança. Nobunaga ele era conhecido por sua personalidade implacável e por vezes cruel. Ele havia punido severamente alguns de seus generais, e Mitsuhide pode ter se vingado por esses atos. Outro ponto seria o desacordo político. Mitsuhide discordava das políticas de Nobunaga, que centralizavam o poder e desafiavam a autoridade tradicional dos daimyos, os senhores feudais. Ele pode ter traído Nobunaga na tentativa de restaurar o antigo sistema feudal. Outro ponto seria a influência de outras pessoas. Mitsuhide pode ter sido influenciado por outras pessoas que também estavam descontentes com Nobunaga, como o clã Mori ou o monge budista Akechi Mitsuyoshi,
Então ele poderia ter sido influenciado por essas pessoas a assassinar Nobunaga. Outro ponto seria de motivações religiosas. Nobunaga era conhecido por sua postura anti-budista, o que lhe rendeu a inimizade de muitos monges e líderes religiosos. Mitsuhide, um devoto budista, pode ter traído Nobunaga como um ato de fé. Tem também um ponto por motivos psicológicos. Alguns historiadores especulam que Mitsuhide pode ter sofrido de problemas psicológicos que o levaram a cometer o assassinato. Então, você percebe aí que não tem um consenso, né, sobre qual é a principal razão da traição de Mitsuhide. Provavelmente, uma combinação de diferentes fatores contribuiu para essa decisão. E existem outras informações importantes sobre essa traição, né? Mitsuhide também atacou Nobunaga enquanto ele estava descansando em um templo em Honnonji. Nobunaga e seu filho mais novo, Nobutada, cometeram seppuku, que é chamado de suicídio ritual, durante o ataque. Mitsuhide não conseguiu consolidar seu poder após a morte de Nobunaga. Ele foi derrotado por Toyotomi Hideyoshi, né, outro general de Nobunaga, apenas 13 dias depois da morte de Nobunaga. A traição de Mitsuhide marcou um ponto de virada na história do Japão, pondo fim ao período de hegemonia de Nobunaga e abrindo caminho para a ascensão do Hideyoshi. O destino final de Yasuke permanece um mistério até hoje. Alguns acreditam que ele tenha sido morto em combate, enquanto outros o imaginam vagando pelo Japão como um Ronin, que seria um samurai sem mestre. Seja qual for o seu destino final, a história de Yasuke serve como um lembrete da capacidade humana de separar obstáculos, desafiar preconceitos e construir um mundo mais justo e inclusivo. A morte de Nobunaga em 1582, como um raio em meio à tempestade, mergulhou o Japão em um novo período de turbulência e incerteza. O legado de Yasuke, o samurai negro, um farol de bravura e lealdade em meio ao caos, ficou marcado por suas ações heróicas e pioneirismo. No entanto, seu destino final permanece um enigma até hoje, alimentando especulações e debates entre historiadores e entusiastas da história. Após a traição de Mitsuhide, Yasuke lutou ao lado do seu senhor com a ferocidade de um tigre e a tenacidade de um rochedo. Sua espada, banhada em sangue, ceifava vidas inimigas enquanto protegia Nobunaga. Testemunhos oculares relatam sua bravura inigualável, abrindo caminho para o senhor em meio ao inferno da batalha. Então, com a derrota das forças de Mitsuhide, a história de Yasuke se torna um labirinto de teorias e mistérios. Então, existem várias teorias sobre o que teria acontecido com Yasuke após a morte de seu senhor. O primeiro ponto, a primeira teoria, seria a morte em combate. Alguns acreditavam que Yasuke encontrou seu fim em combate, sucumbindo aos ferimentos ou caindo sob a lâmina de seu inimigo. Essa teoria, embora sombria, é a mais aceita pelos historiadores, dada a brutalidade da época e a natureza sangrenta da batalha. Outra teoria, é que Yasuke foi exilado do Japão, banido da terra em que serviu. As motivações para tal exílio podem ser diversas: punição por sua lealdade a Nobunaga, receio de seu poder e influência, ou simplesmente o desejo de escapar da violência e da instabilidade política. Em terras estrangeiras, ele poderia ter vivido como um Ronin, um samurai sem mestre, vagando por campos e cidades, ou se refugiando entre o país, buscando paz e recomeço. Outra teoria sugere que Yasuke se converteu ao budismo, buscando refúgio em um templo e renunciando à vida de samurai. A guerra e seus horrores podem ter levado-o a buscar a paz interior e transcendência, tornando-o um monge budista dedicado à meditação e à contemplação. Independentemente de qual teoria seja a verdadeira, o legado de Yasuke transcende o tempo e o espaço. Sua bravura inspirou pessoas de todas as culturas e origens, demonstrando que a força de caráter e a lealdade não se limitam por cor de pele ou origem social. Sua história, um conto de superação e pioneirismo, nos convida a desafiar preconceitos e construir um mundo mais justo e inclusivo. A história de Yasuke, o samurai negro, é um épico de bravura, lealdade e superação.
desde suas origens humildes em Moçambique até sua ascensão como um guerreiro implacável no Japão do século XVI. Yasuke desafiou normas e inspirou pessoas com sua força de caráter e suas ações heróicas. Sua bravura em combate foi lendária. Sua força física, agilidade e domínio da espada o transformaram em um oponente mortal, protegendo seu senhor, Oda Nobunaga, com ferocidade e determinação. A ascensão de Yasuke a samurai, um título raramente concedido a um estrangeiro, quebrou barreiras seculares e simbolizou a capacidade de superar preconceitos e construir uma sociedade mais justa e tolerante. A morte de Nobunaga em 1582 marcou o início de um novo capítulo na história de Yasuke. Seu destino, após a traição de Mitsuhide, permanece um mistério até hoje, alimentando especulações e debates entre historiadores. Seja qual for o seu destino final, o legado de Yasuke permanece vivo. O legado de Yasuke é uma fonte de inspiração para todos nós. Ele nos convida a desafiar preconceitos, superar obstáculos e construir um mundo mais justo e inclusivo, onde a cor da pele e a origem social não definem o valor de uma pessoa. Muito obrigado, querido ouvinte, por me ouvir até aqui. E como sempre, eu estou fazendo aqui umas indicações no final do episódio sobre o tema abordado. E nesse episódio eu vou deixar como indicação uma série da Netflix que conta a história fictícia, né, uma história fictícia que se baseia num fato real, né, que é sobre o Yasuke, e que era um samurai negro que serve ao seu senhor feudal no século XVI. Essa série é uma série animada, tá? Da Netflix, foi lançada em 2021, certo? Então fica essa indicação aí pra vocês. Eu vou estar deixando o nome aí da série, é o nome do samurai, Yasuke. Se você botar Yasuke aí na Netflix, você vai conseguir encontrar essa série animada, tá certo? Vou estar deixando aí na descrição o nome dela, beleza? Então por esse episódio é isso, valeu e até uma próxima. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.